Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que quando as pessoas passam por aflições e tristezas, elas reconhecem os seus erros e clamam ao Deus de misericórdia. Ele nunca deixa de socorrê-las. Então, confiantes no poder do Senhor, que nós aprendamos a recorrer a Ele em todas as circunstâncias. Então, a primeira leitura de hoje está em Tobias, capítulo 3, versículo 1 a 11, depois o versículo 16 a 17. Tobias, capítulo 3, versículo 1 a 11, depois o versículo 16 a 17. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim e não me castigues por causa de meus pecados e minhas transgressões, ou de meus pais que pecaram diante de Ti. Porque não obedecemos aos Teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os Teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos Teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de Ti. Trata-me, pois, como Te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim, é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a Tua face. Para mim, é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbatana, na Média, teve também que ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhes: És tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar, e subiu ao aposento de seu pai no andar superior, com a intenção de se enforcar. Mas, pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venham injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida, e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, 2 exemplos, de pessoas que estavam tristes, que estavam angustiadas, 2 histórias, de pessoas que estavam tristes, angustiadas, e recorreram a Deus. E Deus ouviu as preces deles. Então, Deus, Ele sempre está conosco, Ele nunca deixa de nos socorrer. Então, que nós realmente possamos sempre recorrer a Ele em todas as circunstâncias e sempre confiar no poder do Senhor, porque Ele sempre está conosco, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27. Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27. Naquele tempo, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão.
Ora, havia 7 irmãos e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, que os saduceus, muito voltados para as realidades presentes, eles rejeitam o ensinamento dos fariseus sobre a ressurreição. Eles apresentam a Jesus uma questão. Na vida eterna, de quem será a esposa? Uma mulher que ficou viúva 7 vezes e 7 vezes casou novamente. Então, Jesus esclarece que essa questão se funda sobre uma visão errônea a respeito da vida futura. Primeiro, a vida eterna dispensará a matéria. Todos serão seres espirituais, como anjos de Deus, em outras palavras, participantes da vida imortal, que não necessita, de casar, de ter uma vida assim, de casarem, ou como Jesus fala aqui, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas viverão como anjos, serão como anjos que estão nos céus. Então, segundo, contrariando a crença dos saduceus, Jesus reforça o que a Bíblia ensina, que Deus é o Deus dos vivos. Não criou ninguém para a morte, Ele é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos, Sendo o Deus da vida, Ele não criou ninguém para a morte, mas para a vida definitiva. Com Ele, aqueles que o amam não morrerão jamais. Então, que nós realmente possamos dar testemunho disso a todos, tá certo? E depositar sempre a nossa confiança nele, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.